Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema ter títulos e inscrições nos conselhos. Vai me ajudar a ter R$5.000 por mês? Esse é o nosso tema de hoje, gente. Isso é uma questão, assim, bem interessante, porque quando eu falo da questão de títulos, de certificações, de premiações, entre outras coisas, as pessoas ainda ficam meio, como assim? Mas a questão é, gente, o que é títulos, tá? O que são os conselhos em relação realmente a ter recursos para a ONG? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que conselhos, tá? Ou órgãos regulamentadores, eles são entidades governamentais ou não governamentais responsáveis em dar, em regulamentar, né? Em supervisionar, em controlar as demandas dos setores e atividades da sociedade, tá? Então, é só para vocês entenderem. E a ONG, a ONG, né, que está registrada, ela tem um conselho, ela tem títulos, né, que vão dar essa regularidade, que vão legitimar esse trabalho que ela faz, tá? E que vai realmente dar, em poucas palavras, né, vamos dizer assim, o reconhecimento que ela é uma instituição que está prestando serviço para a sociedade. Então, essa é a ideia dos títulos e dos conselhos. Então, é uma questão de dar regulamentação, é uma questão de dar um ok, né, dizendo que o trabalho está sendo feito, né, está com qualidade, e que aquele órgão está dizendo que está perfeito, eu acredito, ele está certificando de que você está fazendo um trabalho de qualidade, tá bom? E aí vem a questão, por que, né? Por que os títulos, as inscrições no conselho vão te levar a ter R$5.000 por mês na sua ONG? Então, gente, é importante a gente entender um ponto aqui muito, muito, muito importante. A gente tem que pensar assim, por que eu vou dar essa possibilidade? Por que vão me ajudar a ter R$5.000 por mês? Gente, primeira coisa é a legalidade e o reconhecimento. Então, quando você se inscreve, né, quando você tem um registro em um conselho, aquele conselho, ele está te reconhecendo como uma entidade sem fins lucrativos. Ele está te reconhecendo oficialmente como uma organização legalizada. Ele está te reconhecendo como uma organização que está fazendo um bem para a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. A legalidade e o reconhecimento. Se você não, e para ter uma noção, nem todo mundo tem títulos e inscrição em conselho. E quando a gente fala isso, é aquela questão. Quando a gente fala de título, é reconhecimento. Quando a gente fala de conselho, vou botar assim, é de você estar se capacitando, de você estar consciente do trabalho que você presta. Então, você está meio que se capacitando, você está entendendo, você está ali naquele mundo, né, em relação ao teu público, ao teu problema social. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar. O segundo ponto aqui nessa questão de por que é bom, né, é a questão dos benefícios fiscais. Então, se eu tenho um título, só para a gente pensar assim, se eu tenho um título, eu tenho o conhecimento, né, a questão de oferecer benefícios às organizações, isenções de impostos sobre doações, isenções de taxas de serviços públicos. Então, só para você ter uma noção. E quando eu digo isso para você, em títulos, eu falo para você em relação à utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. E questão de certificações, mas eu também vou te botar como título, também é o SEBAS, tá? Então, assim, em relação a ao título e em relação ao SEBAS, né? E aí você pode falar, Débora, não sei nem o que é SEBAS, não sei nem de que você está falando. Então, gente, só para vocês entenderem que o SEBAS é certificação de entidade beneficente de assistência social. E se você tiver o SEBAS, você vai ganhar, sim, esses benefícios de ter... Desculpa, gente, de ter a questão de isenção de impostos sobre algumas doações, taxas de serviço, esse tipo de coisa. Porém, todavia, só para te dar um adendo aqui, conforme artigo, tá? Conforme artigo 150 da Constituição Federal, ele prevê, tá, gente? Ele prevê a vedação da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí ele bota lá no inciso 6, institui imposto sobre. Inciso 6, letra C, só para vocês entenderem. Patrimônio e renda de serviço de patrimônios de partidos políticos, fundações, entidades sindicais, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, tá? Que elas estejam dentro da lei, tá? E aí que eu falo dentro da lei é realmente que elas estejam cumprindo os requisitos da lei. Então, assim, se você for uma instituição, tá, legalizada, que está na área de educação e assistência, você já tem lá
já imunidade fiscal, tá? Só que aí eu tô te dizendo isso, que não é obrigatoriedade de você ter um título, ok? Mas mais uma questão é que te ajuda um pouquinho também, porque a gente já tem a lei que mora aí, né, que eu falo, que é a Constituição Federal, mas você não sendo, né, não sendo uma instituição de saúde e assistência, de educação e assistência, você pode ter o título que você vai também ter esses benefícios. E tem outras coisas, né, por trás, aí alguns trâmites por trás, que é sempre bom a gente ter conhecimento para a gente estar ali realmente lutando pelo. Então, só para vocês terem noção que os títulos dão essas possibilidades, mas pela Constituição, você sendo de educação e assistência, você já tem imunidade fiscal, tá? E aí vem a questão, mais um ponto em relação a títulos e a questão de estar inscrita, né, nos conselhos, é que você também tem acesso a recursos. Então, se você pensar assim, ainda tem acesso, como eu disse, você tem benefícios. E os benefícios têm você deixar de gastar e você está captando recurso para a organização. Então, quando você tem inscrição nos conselhos, você pode facilitar o acesso a recursos governamentais, como financiamentos, programas de capacitação e parcerias institucionais. Olha que beleza! Só para você ter noção, quando a gente conhece as coisas aí, quando a gente, além de não só pensar na captação de recursos, mas pensar na nossa qualificação, a gente ainda tem essa virada de chave aí, que a gente ainda pode deixar de gastar e conseguir captar recursos para a ONG. Como eu gosto de falar, os títulos e as inscrições nos conselhos, como eu disse aqui no começo da nossa live, o tais dentro de um conselho, ele está ali te capacitando e deixando você mais ciente do teu mundo, né? Conselho do idoso, conselho da criança, de assistência, você está mais dentro desse mundo. Então, eles vão estar te dando mais conhecimento, vão estar te dando mais abrangência do que está acontecendo nesse mundão que tem a ver com o problema social que você tenta resolver, que tem a ver com a questão do público que você está trabalhando. Então, eu acho isso muito importante, que é a questão de você estar fazendo o seu trabalho cada vez melhor. Mas, além de estar fazendo o seu trabalho melhor, você ainda tem a chance de conseguir recurso e deixar de gastar recurso para a sua ONG. Legal? E aí vem, ok, Débora, entendi. Mas os títulos e a inscrição em conselho, eles me levam realmente a ter R$5.000 por mês? Levam, gente. Levam, com certeza. E aí vem, primeiro ponto, os benefícios fiscais. Como eu disse, o título de utilidade pública municipal, só para vocês terem uma noção, tá? O título de utilidade pública municipal, ele vai te dar isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social, ele vai te dar pagamento de taxas cobradas por cartório e imunidade fiscal. Então, assim, ele já te dá isso. Então, assim, se você tem o título de utilidade pública municipal, você vai chegar lá e falar, olha, eu tenho título de utilidade municipal, claro que isso envolve muito nosso contador, eu tenho aqui o título, eu sou uma instituição legalizada, está aqui meu CNPJ, e aí você tem essa possibilidade. Como, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. A gente tinha na organização onde eu trabalhava o título de utilidade pública municipal, estadual e federal. E falando já para vocês sobre a federal, ela caiu, tá? E eu falo, ela caiu no sentido que ela não existe mais, ela foi extinta em 2015, só para vocês saberem. Pela lei 13.204, ela foi extinta, ela não existe mais, a utilidade pública federal, porém, todavia, só para vocês saberem, a gente pegava a questão de uma porcentagem do IPTU, uma porcentagem da água, tudo isso em relação a ter, né, SEBAS, utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, então, e a federal, só que, como eu disse, em 2015 ela foi extinta, então a gente acabava tendo alguns benefícios, algumas isenções, alguma parcela, né, uma porcentagem de isenção em determinadas coisas, que fazia com que a gente não precisasse gastar tanto. Se eu tenho IPTU, eu tenho que gastar R$3.000 de IPTU, poxa, e aí eu sendo uma instituição sem fim lucrativo, uma entidade beneficente, chegava lá, não precisava pagar 3.000, eu pagava 1.000 nos quebradinhos, então assim, pô, faz uma grande diferença. Aí fazia o quê? Eu pegava esse dinheiro, o qual eu precisava pagar 3.000, não precisando, por causa de eu ter minha utilidade pública, de ter o SEB, esse tipo de coisa, e eu fazia o quê? A gente pegava essa diferença que a gente não precisou pagar e aplicava em outra coisa da organização. Então, só para vocês terem noção, então tem benefício, gente. Então, deixar de gastar dinheiro é um ponto positivíssimo para a gente, tá? Outra coisa que eu posso dizer para vocês é a questão do acesso a recursos. Como eu falei aqui, eu te dei o primeiro exemplo, utilidade pública municipal, que eu disse que você pode ter cobranças, né, algumas taxas que você pode deixar de pagar.
E deixar de pagar significa que você vai deixar de gastar recurso e você tem a possibilidade de captar recurso para sua ONG. E quando eu digo isso para vocês, eu vou dar um exemplo maravilhoso aqui, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem uma possibilidade de estar captando recurso do FIA. E aí você vai me perguntar, cara, o que é FIA, Débora? Então, gente, o FIA é o Fundo da Infância e do Adolescente. Então, a gente tem a possibilidade, tá, de captar dessa forma. Então, o FIA, como eu disse, é o Fundo da Infância e do Adolescente, é um fundo público que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia de proteção, olha só, promoção e defesa do direito da criança e do adolescente. E aí acontece o quê? Que as empresas que têm lucro real, elas podem destinar 1% do valor pago. E com isso, o município ganha esse recurso, tá? E ele vai realizar ações preventivas, tá? E educativas para crianças e adolescentes. E aí você faz o quê? Eu, como uma organização que trabalho com crianças e adolescentes, eu posso apresentar o meu projeto para o FIA, tá? Para realizar uma ação para esse tipo de público, que são crianças e adolescentes, tá? Porém, todavia, não é simplesmente eu falar, poxa, eu trabalho com crianças e adolescentes, eu vou lá e vou me dar um projeto, vou escrever um projeto e vou apresentar ao FIA. Não, gente. Como eu disse, a importância de estar num conselho. Você só pode apresentar, tá? Você só pode conseguir esse recurso se você tiver inscrita, tiver cadastrada no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, assim, se você não tiver no CMDCA, que aqui no Rio de Janeiro a gente fala CMDCA, que é Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente. Ih, gente, falei errado, só o plural. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você não tiver inscrito ali, você não pode nem chegar perto, nem de tentar se candidatar a conseguir o recurso do FIA. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Então, assim, para você chegar a se candidatar, a pegar o fundo, conseguir uma porcentagem, uma parcela desse fundo que as empresas dão e que também as pessoas físicas dão, você não pode se inscrever, você não pode tentar se você não tiver inscrita no conselho. Então, isso é uma coisa que eu falo para vocês. É mais uma forma de vocês estarem captando recurso. Mas se você não tem conhecimento, você vai criar, eu quero captar pelo fundo da criança. Porém, todavia, como tu vai captar pelo fundo da criança se você nem inscrita, nem cadastrado no conselho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente você está? E aí você acaba não captando recurso. Então, só para você ter uma noção, como é importante você ter, você estar cadastrada, né, de você ter a inscrição realmente no conselho e a importância de você ter os títulos. Então, como eu disse, é você poder deixar de gastar e de você estar captando o recurso. Mas tudo é uma base de conhecimento, tá, gente? Como eu falo, é tudo base de conhecimento. E aí você pode pensar, cara, legal, Débora, mas qual o melhor? Eu vou captar, eu vou querer um título ou eu vou querer me inscrever no conselho da criança e do adolescente? Porque isso é uma questão que as pessoas me perguntam, tá, gente? E aí eu vou falar para você, gente, ambos têm benefícios, tá? Que eles podem ser importantíssimos para o funcionamento da ONG. Como eu disse, você ter título e deixar de gastar é muito bom para você. E você estar inscrito ou cadastrado no conselho vai ser super importante para você captar recursos para a ONG. Entendeu a ideia? Então, isso é importante. Mas vamos pensar aqui, como eu disse, se você tem títulos, você tem a possibilidade de deixar de gastar, porque você vai ganhar isenção em alguns impostos, você vai poder oferecer benefícios, vai ter os benefícios fiscais, você vai conseguir poder deixar, ou pelo menos ter uma parcela, né, em relação aos serviços públicos. Então, isso é super positivo para você. Isso em relação aos títulos. Já em relação aos conselhos, ao teu cadastro do conselho, a estar inscrita no conselho, eu gosto muito de dizer a questão realmente do network, da colaboração. Porque assim, você participando do conselho, você vai facilitar esse network. Eu falo muito para as pessoas, poxa, quando você está no... Eu adorava, tá, gente? Eu gostava muito de ir nessa questão de ir no conselho da criança, de ir nas reuniões de ser mais, para eu estar conectada com o que estava acontecendo. Porque, assim, eu ficar no meu mundinho do meu projeto social, vou dar lá os benefícios, vou fazer a palestra com as mães. Pô, legal, perfeito, tudo ótimo para mim. Tudo perfeito, eu gostava, vou estar fazendo um trabalho. Mas a questão é, eu não passava disso, eu não tinha um conhecimento aprofundado. Eu só fui me aprofundar realmente na questão do conselho da criança e no conselho da assistência social quando eu tive realmente a vedação, né? Eu fui vetada, né? A gente não conseguiu, caiu em exigência a nossa inscrição. Porque assim, a gente sempre foi, tá, da assistência e sempre foi da criança.
E aí da criança a gente passou perfeito, que realmente nosso trabalho sempre foi com criança e adolescente, só que chegou na assistência, eles blecaram, você não é da assistência não, você é da saúde. Eu falei, pô, da saúde? Como assim eu sou da área da saúde? Você não tem que estar escrito no nosso conselho. Eu falei, gente, a gente está aqui mais de 20 anos praticamente, como há 20 anos que a gente existe, não vou dar data certa, tá, gente? Mas a gente, desde sempre, desde que eu me conheço como gente, a gente está inscrita no conselho de assistência. E agora vocês falaram que a gente não é de assistência, a gente é de saúde, mas por quê? E aí aquela questão, eu sempre replicava os relatórios. Então, assim, o que é replicar os relatórios? Não sei se vocês têm as inscrições, tem inscrição, tá? Se vocês fazem todo ano, a gente tem que fazer a renovação de inscrição todo ano no Conselho da Criança, todo ano na assistência. E aí, o que acontece? Eu fazia, tá? Tô aqui, tô direitinho, mas eu replicava o que eu já tinha aprendido. A pessoa fazia, eu replicava no sentido de atualização dos dados e mandava para eles. Só que aí chegou um momento, nessas trocas, né, de internas deles, uma assistente social leu o nosso documento e falou, olha, saúde, porque eles entregam benefício para crianças que trabalham, crianças e adolescentes com doenças crônicas. E aí eu falei, pô, sim, a gente, realmente, nosso maior trabalho, sim, o nosso maior foco na instituição é dar o benefício para a criança, que é fazer com que eles tenham uma melhora de qualidade de vida, para que eles em si melhorem seu comportamento, melhorem sua vivência com a família melhore, e o nosso foco é esse, fazer com que eles não voltem para o hospital. Então, o nosso foco sempre foi a saúde dessa criança, melhorando a saúde dessa criança, a gente poderia melhorar também a qualidade de vida da família inteira. E aí, normal. Só que aí um ponto que foi levantado ali foi que o benefício é benefício, tá? Ele não conta como nada, tá? Ele é um benefício, você pode deixar o parar, mas o trabalho em si estava direcionado à saúde da criança. E aí a gente começou, não, aí eu comecei a ler um monte de documento com a ciência social, ela colocava os pontos, aí eu ia, fui umas 3 vezes lá no Conselho, né, Municipal de Assistência Social, fiz um curso deles, né, que eles tinham lá, se vocês quiserem fazer uma capacitação, vem fazer, tirar as dúvidas. E naquele ano, gente, eu me capacitei muito em relação aos conselhos, porque estava mudando toda a parte interna deles, documentações. Então, eu estava muito em cima ali para fazer e não perder, porque se fosse perder, gente, a culpa ia ser minha, né? E aí, eu realmente trabalhei muito junto com a ciência social para a gente não perder a certificação, não perder a inscrição no conselho. E aí, a gente mudou a nossa escrita, porque a gente estava o quê? Trabalhando com o fortalecimento do vínculo com a família, sim, tá? Que é a parte da assistência. Porém, todavia, esse fortalecimento era a atividade que a gente fazia de palestra, a questão da doação em si para as famílias, desenvolvimento da família com o problema que a criança tem, abrir esse leque de que a criança precisa, sim, ter um ambiente de qualidade, fazer o tratamento de forma correta para ele vir a melhorar, ou pelo menos para amenizar o problema que ele tem. Então, esse trabalho todo trabalhava com o fortalecimento de vínculo dessa criança com essa família. E aí, a mudança da nossa escrita fez toda a diferença para que a gente continuasse no conselho, escrita no conselho. Mas isso, gente, veio todo um trabalho por trás de entender o que eu estava fazendo. Não simplesmente copiar e colar. Entendeu a ideia? Por isso que eu falo a importância do conselho. Porque, gente, tem leis, tem regulamentações, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Não é só simplesmente estar escrito. Eu tenho inscrição legal, eu tenho possibilidade. E só para vocês terem uma noção, para mim, no sentido de trabalhar como gestora daquele projeto, gerente daquele projeto, não fazia diferença nenhuma ter ou não, porque a gente não captava pelo FIA. A gente não captava de nenhuma parte pública. Então, como eu falei, eu tinha o Conselho da Criança, tinha a parte da assistência, então eu podia fazer um conjunto e pedir recursos, tá, gente? Pegar recursos realmente para fazer o nosso trabalho acontecer. Mas a gente, na instituição, a gente não tinha o interesse de ter recursos públicos. O nosso foco sempre foi conseguir recursos digitais, de pessoas físicas e de empresas. Então, tanto que o nosso estatuto nem tinha como captar recursos públicos. Então, a gente nunca captou de recursos públicos. Então, não tinha nem interesse de... Mas o interesse maior era realmente de ter um órgão de certificador e falar, não, eles estão fazendo um trabalho de qualidade e por isso que eles estão inscritos nesse conselho, porque eles fazem um bom trabalho. É por isso que eles têm utilidade pública, porque eles fazem um bom trabalho. Entendeu a ideia? Então, o nosso foco era ter essa virada. Não é porque eu vou conseguir ganhar recurso através desse órgão aqui, mas sim dele me dar a clareza e a credibilidade do bom trabalho que eu presto.
E isso faz toda a diferença para a gente. Entendeu a ideia que eu estou falando aqui para vocês? Então, isso é muito importante nessa questão das inscrições no conselho. Essa questão de te dar aprendizado, essa questão de você ter um network, tá? Ter uma colaboração com outras organizações, porque está todo mundo trabalhando na parte da assistência, não importa se é com idoso, não importa se é com criança, não importa se é com mulheres, não importa se é com homens. Não era o trabalho na assistência, assim como a questão da criança. Então, não importa se a criança estava trabalhando com criança, mas era educação, era assistência, era meio ambiente, entendeu? Era cultural. Então, esse network também fazia toda a diferença, porque facilitava com que a gente conseguisse captar recursos de outra organização, conseguisse ter um retorno de um outro tipo de recurso com essa organização, e assim a gente poderia fazer essas coisas. Então, a gente tinha muito projeto que trabalhava com crianças e que recebiam benefícios, e também a gente tinha outros projetos que a gente tinha conhecimento, que eles tinham conhecimento intelectual que passava esse conhecimento para dentro da instituição. E isso foi através do conselho. Eu conhecia pessoas do conselho e, através do conselho, a gente conseguia se conectar. Assim foi quando eu fiz o meu curso de terceiro setor. Foi através desse, pessoal, tem que a pessoa falou, cara, vai fazer um curso lá na Capemisa para capacitação de terceiro setor. E aí foi o curso que mudou a minha vida, pessoal. Entendeu a ideia? Então, assim, a gente tem vários benefícios. Alguns que você vai conseguir captar recurso, outros que você vai deixar de captar. Mas a questão é, você vai ter benefícios, entendeu? O benefício de conhecimento, o benefício de recursos financeiros, o benefício de recursos de pessoas, benefício de recurso de produtos e serviços, e também o benefício de deixar de gastar recurso e poder aplicar esse recurso que você gastaria dentro do projeto em outras ações. Legal? E aí tu vai perguntar, caramba, Débora, legal, entendi tudo que você está falando, mas, gente, que títulos são esses? Que conselhos são esses que podem me levar a ter 5 mil reais por mês na minha ONG? Em conseguir recurso e do deixar de gastar recurso. Então, gente, primeira coisa, a gente tem aí o título de utilidade pública municipal e estadual. Títulos, tá? Vocês vão lá, consegue o título, perfeitinho, você tem inscrição, tem tempo, fez inscrição, você depois fica 5 anos com esse título, ele te dá os benefícios, perfeito. Vocês, se tiverem interesse, vocês têm que ver aí no estado de vocês, no município de vocês, porque cada um tem uma diferença, tá, gente? Então, não tem como eu falar aqui especificamente do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem alguns critérios que, com certeza, em outros lugares tem outros critérios, tá? Mas como eu disse, é uma certificação, é um documento, né, que vai te dar eu estou realmente dizendo que é para você pegar o ciência, mesmo que o certificado seja escrito certificado de entidade beneficente de assistência social, ele vai botar lá saúde e educação. Ele vai botar saúde e educação. Você pode pegar o de saúde e educação. O que você vai pegar é o que mais abrange o teu trabalho. Então, assim, o meu trabalho, mesmo trabalhando com educação, ele trabalha mais de 70% mais assistência do que educação. Meu projeto trabalha mais de 90% saúde do que educação. Então, aí eu vou buscar para o certificado de assistente, de entidade beneficente de assistência social na área de saúde, na área de educação, só para vocês entenderem. E, por exemplo, como eu falei, que eu até cortei, esqueci de falar isso, se eu quero pegar um nele de área da assistência, eu sou obrigada, tá, gente? Eu sou obrigada a estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social. Eu só consigo pegar o SEBAS da assistência se eu tiver inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social. É um dos critérios dele. E aí, como eu disse, tendo essa certificação, tendo o certificado do SEBAS, né, você vai ter vários benefícios também que vão deixar de você gastar dinheiro. Você não vai ganhar recurso em si, você vai deixar de gastar dinheiro. Mas você pode fazer sim, tá, gente? Não se esqueça disso. Você pode fazer parceria com o poder público, que antigamente a gente tinha essa obrigatoriedade. Tem que ter SEBAS, tem que ser OCIP, tem que ser OS para fazer parceria com o poder público. Mas hoje, por causa do MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, você não precisa mais ter essa questão do ser uma OCIP, ser uma OS. Você tem conforme os critérios que está ali, né, do MIROSC, você já pode fazer uma parceria com o poder público. Então, não tem mais essa coisa que você é obrigada a ter o título, entendeu a ideia? Mas assim que eu estou te falando, vai deixar de gastar algumas coisas e você vai conseguir captar recurso de outras formas, tá? Então, só para vocês saberem, utilidade pública municipal estadual e o certificado de entidade beneficente de assistência social, que pode ser saúde, educação e assistência. Isso é uma coisa. E quando eu falo de conselho, eu tenho conselho
Municipal de Assistência Social, eu tenho um Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, eu tenho um Conselho Municipal da Saúde, eu tenho um Conselho Municipal do Direito do Idoso, então, e mais outros aí que você tiver, tá? Então, só para você ter uma noção disso aí. E como eu disse, você perguntou, né? Se é importante ou não, então é muito importante e eu acho bem legal que você tenha para ter conhecimento, para agregar conhecimento para o projeto, legal? E aí você vem, legal, é ok, mas o que a minha ONG ela vai ganhar tendo esses títulos? Então, mais uma vez, o que ela vai ganhar? Firmando aí, acrescentando, deixando isso para você aí, deixando bem mastigado na sua cabeça. Aumento de confiança, tá? Você tendo um título, vai aumentar a confiança dos doadores e parceiros. A isenção de impostos, como eu falei, algumas ONGs que têm o título de utilidade pública, elas podem obter isenção de fiscal, redução de alguns custos operacionais, financiamento, tá? E apoio, quando a gente fala da questão dos benefícios de conselhos, né? Então, a inscrição pode ser pré-requisito para acessar um fundo, né, público e privado, pode ser um dos critérios. Então, se você já tem, já fica livre, então já nem pensa duas vezes, eu tenho tudo certinho, tenho conselho, então posso me cadastrar aqui para tentar esse recurso. A gente tem a capacidade de desenvolvimento, então muitos conselhos oferecem programas de capacitação, desenvolvimento para a organização. Então, assim, mais uma vez, você se capacitar, você está dentro dos conselhos, não só para você se capacitar como pessoa, mas também se capacitar no sentido de você conhecer mais a sua área de atuação e poder fazer um trabalho cada vez melhor. Isso é muito maneiro, gente. Isso é muito importante para o teu trabalho. E a rede de contato. Então, assim, quando você está ali num conselho, que essa é a questão do conselho, sempre tem reuniões, esse tipo de coisa, você vai participar de conselho e você vai ter um network muito grande, que vai poder te oferecer produtos, serviços, espaço físico. Então, essa parceria, essa colaboração faz toda a diferença de você estar conseguindo um recurso e você deixar também de gastar recurso na sua organização. Porque se você pensar, eu tenho uma organização que é parceira e a gente se conheceu no conselho da criança, ela vai fazer um bazar e chamou a minha instituição para expor lá. Pô, eu não vou precisar pagar pela mesa, porque foi um convite. Então, assim, eu só vou lá expor meus produtos, e expondo meus produtos eu vou ter visibilidade, eu vou ganhar recurso, porque eu vou estar vendendo meus produtos. Olha só, faz toda a diferença, gente. Então, eu trabalhava muito em parceria com organizações assim. Eu fazia brechó, não, bazar, chamava as expositoras, tinha sempre 2 mesas ali para alguma organização quisesse participar. Gente, é assim. E isso vai te fazendo um network grande, porque aquela pessoa fica, pô, legal, ela me chama, vai acontecer um evento aqui, vou chamar ela também. Então, isso é muito bom, gente. Conhecer pessoas é muito bom para o desenvolvimento da instituição, não só em captar recurso, mas o desenvolvimento de fazer novas atividades, de colocar, melhorar o processo da organização. Faz tudo bom, gente. Então, e aí? Pensando aqui, gente, pensando nisso tudo, aí você vai me perguntar, tá, Débora, mas a minha ONG realmente precisa estar em todos os conselhos, porque eu trabalho com assistência, eu trabalho com idoso, eu trabalho com criança, eu trabalho com um monte de gente, eu trabalho com tudo e mais um pouco, gente. Não, gente, não. Não é obrigado, tá? Você não é obrigado a estar em todos os conselhos, você não é obrigado a ter títulos, não é obrigado, tá, gente? Não precisa estar inscrito em todos os conselhos, não precisa ter todos os títulos disponíveis. A necessidade de inscrição e títulos depende somente da sua missão e das suas atividades e objetivos perante a organização. Então, se você trabalha com a questão da assistência, participe e tenha o título no Conselho da Criança. Desculpa, da assistência. Mas se você trabalha com idoso, trabalha com criança, trabalha com... Aí você tem que pensar o que abrange mais o teu trabalho. Como eu falei, se você tem que é o SEBAS, você tem que verificar de qual área de atuação é mais predominante dentro do teu projeto. Eu vou ter SEBAS Saúde, Educação e Assistência. Não, gente. Você tem que ver se você quer o SEBAS, qual deles te predomina mais. Até porque você só pode estar nos conselhos, mas em relação à predominância do trabalho, você só vai ter uma área de atuação. Entendeu? Tem mais saúde do que assistência, tem mais educação do que saúde, tem mais educação do que não sei o que, entendeu? Então, você vai botar lá 20, 30, 80%, entendeu? 20, 30, 50%, para a gente botar o cálculo, né? 20, 30, 50%. E aí você vai lá e coloca o negócio. Aí você pensa, se é mais assistência, para ter o SEBAS, eu tenho que pegar o Conselho Municipal de Assistência Social. Aí eu vou pegar o SEBAS. Entendeu a ideia? Mas, como eu falei, é sempre bom você estar dentro dos conselhos para você ter essa noção do que está acontecendo nesse mundão. Porque, assim, você pode trabalhar com crianças e com idosos. Mas, assim,
os idosos estão o tempo todo igual as crianças, ou é simplesmente um atendimento pontual com eles? Então, de repente, só como é um atendimento pontual, uma vez no mês, eu não preciso estar inscrito no conselho, mas eu posso participar do conselho para saber um pouco mais, para dar um trabalho de qualidade para os idosos. O foco mesmo são as crianças e os adolescentes que estão dentro do projeto social. Então, você realmente tem que observar no que você quer. Entendeu a ideia? Então, assim, é muito importante você entender o que é o seu trabalho. Não é questão de abraçar o mundo e falar, eu estou vendo várias demandas, estou vendo vários problemas, eu quero resolver tudo. Não, gente. Porque é aquela questão, se você resolver tudo, você não resolve nada. Você vai querer fazer um pouquinho de cada coisa e não vai fazer com tanta excelência. Então, assim, foca no que realmente você sabe fazer, no que você vê que realmente é mais dominante ali e faz o trabalho cada vez melhor. Tá bom, gente? Só para vocês entenderem. E aí eu falo para você, você deve estar pensando, caramba, Débora, entendi, saquei, mas eu vou gastar muito tempo para pensar em título, inscrição dos conselhos, esse tipo de coisa. Gente, a gente tem que pensar assim, o tempo da gente é escasso, eu sei que o nosso tempo é escasso, nós temos que cuidar de toda a ONG, porque a gente cuida da ONG toda, a gente tem que pensar em tudo e mais um pouco, a gente ainda tem filho, tem marido, tem escola, a gente tem que se capacitar, a gente tem que pensar em captação de recursos, então as coisas ficam difíceis, né? Realmente a gente acaba não tendo tempo, a dificuldade realmente acaba sendo complicada, porque a gente tem que fazer muita coisa dentro da nossa vida. Mas hoje, gente, a gente tem que pensar que a internet mudou muito o mundo. Então, a gente tem várias possibilidades e a gente consegue resolver algumas coisas e, ao mesmo tempo, ela ainda pode prejudicar a gente pela gente não ter essa falta de tempo, porque a gente, às vezes, acaba se focando em coisas que não tem que focar. Eu fico mais no WhatsApp, eu fico mais no Instagram, porque eu... Mas, assim, o tempo, gente, ele é precioso para todos nós. E para quem é muito inteligente, para quem é concentrado, para quem sabe que faz as coisas, a gente consegue separar a nossa vida nas 24 horas que a gente tem. Tá? A gente vai realmente se desdobrar, a gente vai focar no que realmente é importante, a gente vai se conectar com pessoas, tá? Que vão estar conseguindo evoluir o nosso projeto, que pode ser uma pessoa que está perto da gente, que pode ser um voluntário, que pode ser um estagiário, que pode ser um jovem aprendiz, mas a gente precisa de gente com a gente para fazer com que esse trabalho da ONG ela não se deixe tão pesado, porque eu reparo que os gestores, muitas das vezes, eles ficam sobrecarregados. Primeiro, porque eles querem fazer tudo. E segundo, porque muitas das vezes eles sabem de tudo, não delegam coisas. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Sabe por quê? Porque é preciso realmente que você execute e que você aprenda nesta aula o que eu estou te falando. Porque se você quer ter 5 mil reais por mês no teu projeto social, você precisa estar prestando atenção no que eu estou falando. E como eu disse, não é difícil você ter um título, não é difícil você estar inscrito no conselho. Mas você precisa ter conhecimento de como fazer essa ação. E você realmente focando e trabalhando, e eu, claro, estou aqui para te ajudar, você consegue acelerar esse processo e você consegue, daqui a um tempinho, assim, no estalar de dedo, tá captando recurso para a tua ONG. E eu digo para você mais uma vez, falta de tempo, gente, é falta de prioridade. Gratidão e até amanhã. Tchau, tchau.